Vamos começar. Primeiro, nós temos que ver alguns contextos históricos da época. Em, em Éfeso estava acontecendo uma coisa muito importante para a igreja. Éfeso era uma cidade denominada romana, e isso quer dizer que a maioria das pessoas lá eram romanos, ou conforme costumamos dizer, gentios, pessoas que não foi dada a promessa divina lá a Abraão, eles não eram descendência de Israel. Então o que estava acontecendo ali era o povo que estava sendo convertido para o evangelho da graça, da nossa atração no corpo de Cristo, a nossa morte com ele e também a nossa ressurreição, pessoas que estavam aprendendo a caminhada cristã. E quando Paulo usa desse artifício de um homem de guerra para falar sobre a armadura a qual nós devemos estar vestidos, é que o pessoal já entendia o que estava acontecendo. Porque ali era a maior cidade romana que estava na época. O Império Romano ganhando força naquele momento, naquele território. Éfeso, naquele momento, tinha aproximadamente entre 110 e 130 mil habitantes. Então o pessoal conhecia bem a artimanha da guerra e conhecia muito bem a armadura. E Paulo, por ser muito inteligente, usa disso para falar pro pessoal. Pessoal, vou ensinar para vocês agora como que nós vamos nos vestir da armadura. E não é qualquer armadura, é a armadura divina. Tanto é que quando a gente puxa um pouquinho para pesquisar, existem dois tipos de armadura romana neste período. Uma armadura que era para ataque e uma armadura que era para defesa. Quando o soldado romano se vestia de uma armadura para ataque, ele tinha um escudo pequeno. Esse escudo pequeno era de aproximadamente 50 centímetros a 60 centímetros. E ele usava também um escudo de defesa. O escudo de defesa, ele tinha aproximadamente 1,20 m a 1,30 m de altura. E o que nós queremos dizer com isso? Aqui Paulo, quando ele está dando essa dica aos Efésios, ele fala o seguinte: nós vamos nos munir da armadura divina, mas não é a armadura de guerra, é a armadura de defesa. Tanto é que ele fala assim, ó, calçai o chinelo ou as sandálias da paz. Quando se leva a paz, quer dizer que você não está levando a guerra, você não está levando o ataque, mas você está levando aquilo que é para defesa, aquilo que é para o nosso bem-estar. E é isso que Paulo começa tratando com eles. E o primeiro de tudo que nós vamos evidenciar aqui, com certeza, sempre em três partes, que é o que eu gosto de fazer: a vida cristã, e o que envolve a batalha espiritual diária. Deus já nos providenciou a proteção completa. A armadura precisa ser usada conscientemente, não apenas de conhecê-la. Então, se nós temos o capacete da salvação, nós temos que usá-lo. Se nós temos a couraça da justiça, nós temos que usá-la. Se nós temos a sandália da preparação do evangelho da paz, nós temos que usá-la. E algo que é muito importante disso tudo: Paulo não deixa explícito que você vai usar só o capacete da salvação. Ele não deixa explícito que você vai usar só a couraça da justiça. Ele fala assim, ó, vocês vão se munir de toda a armadura divina. Às vezes você acha, não, para mim eu preciso só do capacete, só que o resto do corpo fica desprotegido. Às vezes eu preciso só da couraça da justiça, a cabeça e os pés estão desprotegidos. E é isso que Paulo, naquele momento, falando com os Efésios, ele fala assim, pessoal, nós temos que nos munir de toda a armadura divina. E como que nós vamos fazer isso? Paulo, naquele momento, ele estava preso, tá? Este momento da carta que ele escreve aos Efésios é um momento que relata lá em Atos, no capítulo 19, que os irmãos depois possam ler. É um momento que ele vai preso pelos romanos e ele exerce o seu direito de cidadão romano. E neste momento ele está escrevendo essa carta aos Efésios, que é um momento que ele já tinha passado pela cidade e começa a escrever para os irmãos de lá. E naquele momento que ele está preso por romanos, ele faz consequente a essas anotações que ele fez, tá bom? A batalha que nós temos hoje, ela não é física e nem emocional. Ela é apenas espiritual. E quando nós levamos para o âmbito espiritual, nós temos que ter a consciência daquele que luta as nossas batalhas. Eu não estou dizendo aqui que assim, irmão, é você que vai sozinho, ou Deus só luta com você. Se Deus te muniu da armadura, ele está falando assim, ó, eu te dou o livramento para frente, mas você precisa estar andando junto. É essa a consequência de estarmos em Cristo. Porque quando nós lemos Efésios no capítulo 2, versículo 8, versículo 9, fala que porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem daquilo que você faz, ou não vem das obras para que ninguém se glorie. É tudo muito lindo, porque fala sobre a nossa salvação, e fala que a salvação não depende de nós, mas depende de Deus. Só que nós nos esquecemos do versículo 10, que é o que Jesus Cristo fala sobre a continuidade. Pois fomos feituras suas, criadas para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então,
Deus, com sua infinita graça e misericórdia, entrega Jesus Cristo a nós para morrer numa cruz, nos dá a fé, que é o que ele fala, que é o dom gratuito de Deus, e ele fala assim, ó, vocês foram salvos por causa disso. E agora que vocês são salvos por causa disso, existe um caminho a ser trilhado. E este caminho a ser trilhado, vocês vão ter que se munir da armadura de Cristo, da armadura divina. Aquilo que Deus preparou de antemão para que vocês andassem nele. O que é? Cingir os lombos da verdade. Quando Paulo faz essa alegoria, ele está falando de algo que o povo hebreu, o povo judeu, o povo israelita, viveu quando eles saíram do deserto, quando eles saíram do Egito. E quando eles estão saindo do Egito, Deus fala assim, ó, vocês vão cingir os lombos, estejam preparados para sair. E cingir os lombos eu já até expliquei para os jovens uma vez. Como que era a vestidura ou as vestimentas dos pessoal da época? Eles usavam uma túnica, mais parecido com um vestido feminino da época, ou agora que nós vemos uma mulher com vestido longo, a túnica deles era parecida com aquilo. Hoje nós vemos a mulher, quando ela vai andar, que ela está de salto alto, ela dá uma levantadinha no vestido e anda, para que ela não tropece na borda do vestido. Cingir os lombos era fazer o seguinte, eles pegavam a parte da túnica de trás, eles levavam até a frente, onde que tinha o cinto e prendia, formando uma espécie de short. Então eles podiam caminhar sem nenhuma preocupação, sem tropeçar. E quando o apóstolo Paulo vira para eles e fala assim, ó, vocês vão cingir os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, ele tá falando assim, ó, agora, todo momento em que vocês forem andar, que vocês são agora convertidos pela graça divina e a misericórdia de Deus por ter enviado o teu filho, vocês vão cingir-vos de toda a verdade. Então agora, todo o seu andar seja em verdade, não seja em mentira. Porque o que estava acontecendo ali, naquele momento em Éfeso, é que eles adoravam outros deuses. E Paulo vira para eles e fala assim, ó, lembra, no começo, no primórdio da igreja, nós falamos a vocês que vocês precisavam de algumas coisinhas, vocês não precisavam mais seguir a lei dos israelitas, vocês não precisavam mais da circuncisão, vocês precisavam se abster da idolatria. Então agora, abstendo da idolatria, vocês vão se cingir da verdade. Andem agora em novidade de vida. Tanto é que mais pra frente, Paulo ensinando o jovem pastor Timóteo, ele vira e fala assim, ó, eu prossigo agora para o alvo, que é Cristo, para o autor e consumador da minha fé. Como, Paulo? Primeiro eu vou me cingir da verdade. Eu vou andar único, exclusivamente em verdade. Porque quando Jesus Cristo nos chama para segui-lo, para ser seu discípulo, ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ver alguns versículos agora relacionados a cingirmos da verdade. Vamos começar em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus Cristo faz essa fala aos judeus, ele está falando assim, ó, vocês judeus que agora sim foram convertidos, vocês creram que a lei ela vai ser cumprida em mim agora, vocês são conhecedores da verdade, ande nisso. Tanto é que Jesus Cristo faz também referências àquilo que foi escrito, como Salmos, capítulo 51, versículo 6. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Por que que o escritor aos Salmos, ele fala que do oculto consegues ver a sabedoria? E na verdade, comprases o coração. Ele fala assim, ó, o coração de Deus, ele tem prazer na verdade. E naquilo que é oculto, naquilo que ninguém vê, ali sim, ele é conhecedor de tudo aquilo que fazemos. Então, é fácil andar na verdade aqui, nesses 100 metros quadrados que nós temos de terreno da igreja. É fácil vir aqui de domingo de manhã e andarmos em verdade. É fácil cingir os lombos aqui. É fácil nós estarmos aqui em cima louvando e adorando a Deus aqui. Aqui é fácil cingir da verdade. Mas o oculto que é lá fora, este sim, é a hora que Deus olha para o seu coração, ele esquadrinha aquilo que é verdade e ele te lembra. Cingindo sempre do cinturão da verdade. Anda em verdade, porque é isso que o meu coração hoje tem prazer, para que você viva de maneira reta. Nós não estamos falando aqui somente de testemunho cristão.
Nós estamos falando aqui de algo que você vai viver de integridade, não só cristã, mas também de social, para que as pessoas consigam ver em você a luz de Cristo brilhando, o cheiro suave do Espírito que habita agora em vós. Outro versículo que deixa muito evidente isso, também na mesma carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando Paulo olha para a comunidade e vê aquilo que está crescendo em uma das maiores cidades que existia na época, ele vira aos irmãos e fala assim, ó, galera, tá na hora da gente parar com as práticas que nós temos aqui, que era mentira. Não adianta você falar que você está servindo um Deus aqui na sinagoga enquanto nós estamos falando, sendo que lá fora você está servindo a Deus Atena. Você está servindo a outros deuses. Então, aos irmãos, falem a verdade uns para com os outros. Ele está falando assim, irmão, resolva aquilo que você precisa resolver com o outro. Vivam na verdade, porque foi para isso que Deus nos chamou. E é muito bom de ver como Paulo, ele nos dá as diferenças das armaduras de Cristo. Ele poderia muito bem começar, vocês vão se munir da espada, que é a palavra. Ele não poderia ter começado assim? Primeiro vocês vão pregar a palavra. Só não, vocês poderiam ter começado com o capacete da salvação. Mas antes de tudo, e em primeiro lugar, ele fala assim, ó, primeiro vocês devem andar em verdade. Porque depois que vocês andarem em verdade, vocês agora vão ter que colocar a couraça da justiça, tá? Todos aqui comigo ainda? Vocês entenderam então que a primeira peça da armadura divina é um cinto para que a gente possa amarrar a nossa roupa e prontos para caminhar naquilo que Deus nos chamou. Essa é a primeira parte da armadura. E o bacana de se ver isso é que agora o próximo passo da armadura é a couraça da justiça. Alguém sabe o que é uma couraça aqui? Os mais velhos, os mais antigos. Para os mais jovens, é aquela parte do peito que um soldado usa, tá bom? Hoje nós conhecemos como colete à prova de balas. Então era um colete, muitas das vezes feito de couro, por isso que vem o nome couraça. Para os soldados romanos que já eram avantajados na arte da guerra, eles usavam uma couraça de ferro, em aço. Então o que permitia que as flechas não pudessem entrar com facilidade e nem a espada, por mais afiada que seja, não pudesse chegar até os órgãos dele. E é muito engraçado quando nós olhamos para essa parte, que Paulo falando de guerra, em todo o contexto que estava acontecendo lá, ele fala assim, ó, vocês vão usar a couraça da justiça. E quando nós olhamos aquilo que é a justiça divina, que nós sabemos que é o poder de Deus, que é o evangelho que nos revela de geração em geração, está escrito que o justo viverá pela fé, que nós vamos chegar neste momento. Jesus Cristo, iluminando a mente de Paulo, ele fala assim, ó, quando vocês andarem em verdade, vocês vão precisar de uma coisa. E essa coisa ela é muito séria, que é a justiça. E quando nós olhamos para aquilo que a justiça protege, ela protege os nossos órgãos vitais. E ela, a primeira parte que ela tem mais reforço é no nosso coração. Então, andando em verdade, nós conhecemos a justiça divina. E é aquilo que tem que estar protegendo o nosso coração. E nós vemos de muitas formas que aquilo que Deus faz através de nós vai ser de forma justa, tá? O que era a justiça de Deus? Eu até costumo dizer para muitas pessoas, eu tenho medo de pedir a justiça de Deus. Eu tenho medo de falar assim, Deus, seja justo comigo. Porque no momento que eu falo assim, Deus vira para mim e fala assim, Tiago, se você quer realmente que eu seja justo com você, por que eu enviei meu filho? Por que meu filho veio? Porque aquilo que era para ser justo era o inferno e era a condenação. Mas eu usei de misericórdia com você. Hoje, você usa de justiça, que é para entender aquilo que está acontecendo, para que o seu coração seja protegido e para que você tenha discernimento entre todas as coisas. Dito isso, vamos a alguns versículos que nos explicam um pouco mais sobre a justiça que é para estarmos vestidos. Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E 1 João, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Novamente, nós temos o conselho do apóstolo Paulo para algumas coisas. E eu gosto muito do texto de Provérbios 4:23, que ele fala assim, ó, sobre todas as coisas, guarde o coração. Por que ele fala sobre guardar o coração? Se nós pararmos e atentarmos àquilo que Ezequiel escreveu no capítulo 36, que ele fala assim, ó, eu porei dentro de vós o meu espírito, tirarei da vossa carne o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Quando o apóstolo Paulo olha para a obra divina, olha para a cruz do Calvário e vê aquilo que Cristo, com a permissão divina de Deus, fala pra gente que estamos sendo transformados, ele olha para as escrituras atrás e fala assim, o coração hoje tem que ser guardado, ele olha para Deus nos dando um coração de carne como presente. Um coração que, não pela sua fragilidade por ser carne, mas pela eficácia dele de absorver algumas coisas, igual pedra. Pedra você não consegue absorver nada. É algo duro. Você vai jogando água na pedra assim, ela não consegue absorver. Agora você vai jogando água na carne assim, ela vai absorvendo. Por isso que o apóstolo Paulo olha para nós e fala assim, ó, guarde o coração. E como que você vai guardar o coração? Com a couraça da justiça.